você tem na frente da turma, você tem um gato, né? Puxa, um gato preto assim? Não, não é assim. E aí ficou, eu falei, pô, mas tem um gato aí. Aí logo depois ela lembrou, ela fez, não foi, Mihael, uma iniciação xamânica e o animal de poder que se apresentou era um gato preto. Estava junto dela. Então é uma coisa. Agora, você está num ritual xamânico e aparece a presença de um animal, pode ser um animal de poder naquele contexto. Mas, Fael, você sai do corpo, cara, e encontra o cachorro desencarnado do vizinho ontem, isso não é animal de poder, é um animal desencarnado, como desencarna um monte na selva todo dia. Presa, predador, desencarnam eventualmente. E animais também têm o tempo deles. Então você pode ver um animal, você estando fora do corpo, ele desencarnado em corpo astral ou ele projetado durante o sono. Não é animal de poder. O animal de poder já tem uma outra característica, que aí o Samuel aqui no Consciência Próspera já explicou isso tantas vezes, é que o pessoal confunde. Você viu o Rex do vizinho desencarnado e acha que era animal de poder. Aí já é você radicalizar, achando que todo animal visto é animal de poder. Legal, esse dia eu tava, nesse dia, realmente apresentou, né, e apresentou golfinho também para ela, e foi bem legal. E essa dúvida é muito comum, porque às vezes a pessoa vê um cachorro, às vezes até um cão amparador, né, de trabalhos espirituais, e ela fica nessa confusão. Fael, do mesmo jeito que um policial pode treinar um cachorro, por exemplo, para procurar drogas no aeroporto, correr atrás de um meliante, um animal adestrado, extrafisicamente, um mentor pode treinar um animal extrafísico para uma função de proteção ou limpeza. O André Luiz, na série Nosso Lar, desce no umbral com um grupo de mentores com uma matilha de cães desencarnados. A literatura espiritualista em geral, ocultista, teosófica, tem vários lances de avistamento de animais extrafísicos. Na literatura espírita também tem autores do movimento espírita brasileiro. Na literatura do Allan Kardec, século XIX, os espíritos disseram para Allan Kardec que a reencarnação era instantânea. O animal desencarnava e encarnava. Isso levou muitos espíritas a achar que era isso. Naquela época, não tinha como os espíritos expandirem isso. O animal, na natureza, ele é preso ao predador. A reencarnação dele é quase que instantânea, mas o animal doméstico não. O animal doméstico, ao lidar com o ser humano, ele desenvolve outras características. Ao desencarnar, ele quer um humano perto. Então, tem cuidador de animal do lado de lá. E aí, todas as vezes que eu falo isso, Allan Kardec não falou isso, sim, ele não podia falar um monte de outras coisas. Ele não falou tudo. E outra, que tal ler algo além de Allan Kardec, ter uma literatura vasta mostrando outras coisas? E o Allan Kardec era gênio, o Livro dos Espíritos eu sou fã, mas não tem o absoluto, só Deus tem. Então aquela é uma abordagem no século XIX, muito legal, mas não compreendia todos os temas. Então, olha, os próprios autores espíritas do Brasil têm até livros sobre animais, autores do ocultismo, autores da teosofia e outras áreas. Também tem um livro do Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma, e vários outros. E na literatura de saída do corpo, também tem pessoas que saem do corpo e veem animais extrafísicos. E isso daí, até os meus 14 anos, eu tinha lido alguns livros que tinham como opção, eu tinha essa informação da reencarnação automática e também tinha lido alguns livros espiritualistas, até com vertentes espíritas, que hoje em dia tem outros que já falam o contrário, tá? Sobre a cremação, e eu tinha na minha mente, na adolescência, que não se podia cremar um corpo, depois, lógico, isso foi se quebrando, você fala muito sobre isso, mas tem muitos livros que falam sobre isso, né? É o seguinte, na Índia, quem nasce na Índia é indiano, quem segue o hinduísmo é hindu. Então você tem a população da Índia hoje, acho que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Não, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, ultrapassou a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões. A densidade demográfica na Índia é enorme. Então, quem segue o hinduísmo é a maior parte da população. Mas você pode ter um indiano que seja materialista, que seja cristão, jainista, budista ou coisa nenhuma, mas a maior parte da população é hindu. Dentro dos parâmetros do hinduísmo, o que existe é a cremação. Isto há milhares de anos. Fael, quantos cadáveres de pessoas que eram hindus foram cremados ao longo dos séculos? Milhões. Significa que esses hindus estão lascados do lado de lá? Não. Eu vejo mentores hindus, sei que os corpos deles foram queimados numa época, não vi nenhum deles sequer chamuscado. Então, o lance da cremação, quando se fala do tabu disso, é no Ocidente ou em qualquer outro lugar onde se enterre, na área do Oriente Médio ou na área ocidental, porque nem na Índia nem no Tibete se fala isso.
no caso é a cremação. Fala cremação para alguém ocidental, a pessoa acha que vai ficar mal. Tá, todo hindu então tá lascado. Esse argumento não tem como uma pessoa escapar. Existe a prisão da mente. Nenhum espírito é queimado, cara. O corpo é cremado. Eu estou falando após a morte. Eu não estou falando de desencarnação no incêndio, em que a pessoa passa um sufoco, uma dor danada. Eu estou falando quando a morte já ocorreu. O espírito está fora. Qual é o problema de você? Ah, mas se estiver agarrado. O cara não tem terminar nervoso para sentir fogo. Mas a mente de alguém pode plasmar uma condição. Mas ela faria isso com o enterro também, plasmando a sensação da terra. Então o lance não é a cremação, é a capacidade do espírito perceber que ele não é o corpo. Então, a maior parte da população ainda está muito ligada à parte física, sem noção extrafísica. Alguém que mexe com saídas do corpo, ainda tem medo de cremação, ela não superou basicamente um trauma. Se ela está fora, olha o corpo de fora e vê que não é o corpo, qual é o problema dela? E aí eu tenho visto estudantes espirituais ainda com esse trauma, que é educacional, é cultural. Fael, eu já fui hindu em outra vida, meu cadáver foi cremado, eu estou aqui de volta, eu não estou chamuscado, não estou nada. Então tem a compreensão cultural, e eu entendo, mas eu não entendo estudantes espirituais presos à mesma coisa porque estão estudando. Por que não quebra o trauma, o medo? Por que não olha fora da caixinha? E aí, quem estuda a saída do corpo, eu tenho uma teoria. O nosso foco, o corpo espiritual, busca o que a gente fica focado. Fael, se você foi a um velório hoje, foi a um enterro e ficou focado no cadáver, como é que você quer focar no corpo astral se o teu foco era o plano físico? Então você vai dormir com a ideia do corpo. Como é que você vai sair? Então, eu sempre achei, o foco no cadáver ferra a tua saída do corpo, porque a tua mente está presa no corpo material, até culturalmente por uma ideia. Então, como é que pode estudante de saída do corpo, ou médiums, ou qualquer um nessa área, ainda está preso a esse parâmetro? Eu não estou falando a população, minha família, a sua, estou falando estudantes espirituais. Não é radicalismo que eu estou falando, é coerência e discernimento. Meu cadáver vai ser cremado quando eu cair fora. Me perguntaram outro dia, você vai ser cremado, Wagner? Eu não, eu vou cair fora, o corpo que se dane, eu não sou o corpo. Agora, o corpo é valioso para mim aqui e agora, porque eu estou fundido nele, eu estou falando na hora que eu for. O meu mantra é, fui, eu não vou ficar olhando para trás se botaram dentro d'água, no fogo, ou dentro da terra, eu não sou aquilo. A saída do corpo já me mostrou isso. E aí, a gente daqui a pouco vai ler algumas perguntas, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui presentes. Deixa o like, compartilha, fica aqui porque a sua pergunta pode ser lida. Talvez nós não consigamos ler todas, nós temos um tempo estimado, mas a sua pergunta pode ser lida sim. Lembra de compartilhar, pessoal, daqui a pouco nós teremos bons cortes aqui sobre esse assunto. E aí agora, antes da gente ler mais algumas perguntas, nós temos aqui mais um livro que eu coloquei aqui, ó. Esse livro aqui tem uma imagem bem interessante, né? Esse é o Sanacão, um mestre no além, do Luiz Roberto Matos, lá de Salvador. É de 1993, 94. Eu, inclusive, a primeira edição eu fiz o prefácio, depois ele lançou outras, fez outros prefácios. Esse livro saiu com várias capas diferentes. Essa é a primeira edição, um livro de relatos projetivos. O Luiz Roberto, ele na época era juiz em Salvador, quando ele lançou esse livro, na área do direito. Hoje ele é desembargador, acho que já até aposentou. E aí o Luiz Roberto se tornou meu amigo, né? E eu dele ao longo dos anos, é um cara muito bom. Esse livro de relatos é excepcional. O Luiz Roberto Matos tem um site na internet, tem canal no YouTube. Procurem, por favor, o material dele, Luiz Roberto Matos, e ele deve ter deixado este e outros livros para download gratuito. Eu não sei se ainda está lá o download, mas deve ter outros lá, ou até esse. Luiz Roberto Matos, tá? Só procurar pelo nome, pelo Google, que vai achar. É um ótimo livro de relatos de projeção, cara. Sanacán é um mestre que aparecia para ele e levava ele nas saídas do corpo. É um dos melhores livros de relatos projetivos feitos no Brasil. Muito bem, pessoal. E um abraço aí para o Luiz Roberto, se ele um dia assistir essa live. Luiz Roberto, gente muito boa. Um abração aí, Luiz. E aqui nós temos o segredo da alma, o uso de experiências fora do corpo para entender a nossa verdadeira natureza. William Billman, tá? Esse livro saiu pela editora Pensamento, deixa eu só confirmar, 2006. Deixa eu só confirmar aqui, porque, vamos lá, 2001, né, na verdade. Seguinte, William Billman, ou Billman, né, como muita gente chama, ele é autor de 2 grandes livros de saídas do corpo. Ele tem outros, mas esses 2 são os melhores.
O primeiro saiu aqui na década de 90 pela editora Ediouro, Aventuras Além do Corpo. É um livraço, cara. Pena que não tem aqui para poder mostrar. Gente, Aventuras Além do Corpo, editora Ediouro, William Buhlman, livraço dele. Anos depois ele lançou O Segredo da Alma, e esse saiu pela editora Pensamento, está em catálogo, as pessoas acham. Mas seria bom, Fael, antes de ler esse, ler o outro, Aventuras Além do Corpo. A nível moderno, contemporâneo, ele é o grande cara da saída do corpo nos Estados Unidos da América. Assim, contemporâneo, o cara está produzindo material, tem muita coisa dele na internet, é um autor que devem olhar o trabalho dele, é ser contemporâneo da gente, seríssimo, muito bom esse autor, William Buhlman. Aventuras Além do Corpo e O Segredo da Alma. Eu indico bastante para meus alunos essa literatura dele. Muito legal. E é importante também que as pessoas leiam vários autores, né? Porque é muito complementar, né? O tipo de abordagem. Autores americanos e ingleses normalmente são mais técnicos no fenômeno da saída. Autores brasileiros são mais espiritualistas na abordagem. Então é por isso que é bom você ler de tudo e fazer a sua abordagem, que não é a dele, é a minha, a sua, mas a da pessoa. Cara, é uma merda, vamos falar claro, ficar espelhando e imitando o outro. Alguém falou isso, eu vou fazer isso. Alguém se vestiu assim, vou me vestir assim. Não, desenvolve o teu jeito, seja você mesmo. E nós estamos aqui para aprender isso, inclusive, né? Não é que você não possa aproveitar o que os outros estão falando, estou acabando de dizer, visão de conjunto, aproveita, mas a sua identidade, sua maneira de ser, precisa ser seu jeito. Imagina, você fala assim para mim, ô Wagner, eu não gosto de chuva, e quando chove, eu não consigo me concentrar bem para as projeções. E aí o Mihail fala, pois é, quando chove é melhor não tentar uma saída, pegando o teu parâmetro que não é o dele. Então, não faça isso, nem comigo, nem com outros autores. Desenvolva a sua maneira de ser, seu discernimento, aproveite tudo de bom, pega tudo de bom, soma, mas desenvolve sua pegada e seu jeito. Muita gente fica escorado na pesquisa alheia e pode ser o maior gênio do universo em qualquer tema. Não interessa, você é você. Estuda, trabalha, adapta do seu jeito, você vai descobrir outras coisas, além do que aquela pessoa ou pessoas falavam. Você falou sobre isso, eu lembrei do Senna, né? Todos os pilotos tinham pânico de correr na chuva e era o que ele queria, né? Então, essa coisa de quebrar o padrão também na espiritualidade. E aí a gente vem para a questão das reuniões espirituais. A Umbanda, eu amo a Umbanda, sei que você também tem muito contato com esses espíritos, e é um movimento muito agregador. Se você passar daqui 10 anos, ela vai estar muito mais ampla, diferente de algumas religiões mais tradicionais. Só que aí, dentro das reuniões espirituais, ela tem um bastidor, né? Um bastidor que você sabe muito bem, acompanha muito bem, que muitas vezes não tem relação com o que é feito, não só na Umbanda, mas em outras casas espirituais. Como é que funciona um pouco desse bastidor? E até que ponto o espírito, ele vê que tá tendo ali um maneirismo, mas ele não está nem aí para isso e está fazendo o trabalho dele. Espíritos mentores vê o objetivo, o maneirismo, as coisinhas daqui, eles igual o pai e a mãe olham uma criança. Ele quer que a criança estude, agora a criança tem o jeitinho dela, que é infantil para um adulto. A Umbanda, ela tem que ser universalista, porque qual é a origem dela? Branco, negro e indígena. É claro que já haviam fenômenos mediúnicos e manifestações de espíritos desde o século XIX, mas a Umbanda, como nós a conhecemos, classicamente, 1908, o Caboclo e o Seu Zé em Niterói. É um marco. Não é que não havia mediunidade antes, que hoje tem próprios umbandistas que não gostam desse marco. Mas o marco não significa marco da mediunidade, marco da doutrina de Umbanda enquanto doutrina, não o fenômeno mediúnico que sempre existiu. Então a Umbanda, ela tem componentes afro, indígenas e brancos no amálgama. Então, naturalmente, é igual o povo brasileiro, é um amálgama. A Umbanda de per si não pode estar só na coisa do branco, a coisa do negro, a coisa do indígena, ela é um amálgama. Então, a Umbanda, por si, mentores de Umbanda, são mais mente aberta. A Umbanda é um guarda-chuva aberto com várias nuances. Só que o umbandista, assim como qualquer outro de qualquer área, tem um umbandista radical que acha que a Umbanda tem que ter só aquilo e não pode abrir. E aí já é o radicalismo de umbandista, não dos espíritos da Umbanda. Os espíritos da Umbanda vão preservar a egrégora da Umbanda. A egrégora da Umbanda é branco, negro e índio. Não tem como ser uma coisa só. Ela é uma mescla, cara, natural. Aí alguém chega e fala assim, não, tem que ser da Umbanda. Não, tem que ser de qualquer coisa que você quiser, inclusive da Umbanda.
mas mantém a mente aberta. E a Umbanda, para muita gente, é só religião, assim como para outras religiões. Para a gente que tem a mente aberta, a Umbanda é espiritualidade, não é religião. É consciência espiritual, não é o formatão de uma religião. Mas para muita gente é assim. Saiu de uma religião, foi para dentro da Umbanda, mas continua com um componente religioso na mente. Então tem que fazer essa separação. Eu dou muita palestra em grupos de Umbanda, como vou em grupos espíritas, na Rosa Cruz, na maçonaria, teosofias, eu entro em todo lugar pela visão universalista. E muitas vezes eu fui ajudado por entidade de Umbanda fora do corpo. No astral do Brasil está cheio de índio desencarnado, cheio de negros desencarnados e brancos também. Então é uma amálgama, cara. Não pode. Você sabe aquela coisa de pedigree de mentor? Ah, eu queria um mestre do Himalaia, um mestre de Arturos ou das Pleiades, né? É um mestre ascensionado, aí aparece um caboclo desencarnado, a pessoa fala, um caboclo como se fosse pejorativo. Aquele caboclo já foi mestre em outra vida e está trabalhando no astral do Brasil com outro formato. Então, é uma besteira o preconceito. E a Umbanda não é para ter esse preconceito. Na verdade, a Umbanda sofre preconceito de outras áreas, mas o próprio umbandista às vezes é cheio de preconceito com outras coisas que às vezes estão abrindo e ele quer manter só dentro do radicalismo. Não dá para fechar num quadrado, né? Não, em nenhuma área. E também tem muitas influências do islamismo, que nem um espírito que fez a divisão de águas na Umbanda era um malaio, era um príncipe malaio, com a figura do Oriente, com conhecimentos islâmicos e também africanos. E na Umbanda tem a linha do Oriente também, que não é aceita por todos os grupos, mas é uma coisa eclética, aberta, cara, é inevitável. A linha do Oriente, a linha dos ciganos hoje ganha força, né? Os ciganos têm uma linha própria. Então é isso, a minha visão é essa, né? Muito mais que uma religião, é um movimento espiritual. Exatamente, mas para quem está dentro da Umbanda só como religião, vai defender aquilo só como se fosse uma religião, como tem radicais em outras religiões também defendendo só a sua. Umbanda é muito mais, cara, é abertura.